Já imaginou um mundo onde o maior evento da história da humanidade jamais tivesse acontecido? Um mundo onde Jesus Cristo, o Filho de Deus, não tivesse sido crucificado? Antes de continuarmos, poderia curtir esse vídeo? Essa é a única maneira do algoritmo entender que a palavra de Deus é importante e entregar salvação para mais pessoas. Devo lembrar que farei uma oração para que Deus abençoe a sua vida ao final do vídeo. Portanto, curta e assista até o final. Se estiver com pressa, considere acelerar o vídeo em 2x. Agora, vamos à mensagem. Esse pensamento, à primeira vista, pode parecer apenas uma hipótese teológica curiosa, mas, ao analisarmos com mais profundidade, percebemos que essa ausência mudaria completamente a forma como a fé cristã se desenvolveu. Afinal, tudo o que sabemos sobre salvação, perdão e amor incondicional está baseado no sacrifício de Jesus na cruz. Sem essa entrega, como a humanidade entenderia a redenção? Será que Cristo teria sido apenas mais um mestre sábio, como tantos outros da história? A cruz não é apenas um símbolo cristão. Ela representa o ponto central da fé, o marco que separa o antes e o depois na história da humanidade. Cristo não veio apenas para ensinar lições morais, mas para oferecer um caminho real de reconciliação entre Deus e os homens. Seu sacrifício pagou o preço dos pecados, tornando possível o perdão e a salvação. Se Jesus não tivesse morrido, o cristianismo poderia ser apenas uma filosofia de vida, focada em ensinamentos éticos, sem o poder transformador da redenção. Sua missão teria sido apenas uma pregação sobre bondade, sem a promessa concreta de vida eterna. Desde os tempos do Antigo Testamento, Deus já anunciava a vinda de um Salvador que sofreria pelo povo. Profecias como as de Isaías falam sobre um servo que seria rejeitado, ferido e castigado pelas transgressões da humanidade. O versículo 5 desse capítulo diz: "Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados." Se Cristo não tivesse morrido, essa profecia e muitas outras permaneceriam sem cumprimento. A dor e o sofrimento mencionados ali apontam diretamente para o sacrifício de Jesus. Sem esse evento, a promessa de redenção pareceria incompleta. Outro trecho importante está no livro de Daniel, que diz que o Messias seria cortado, ou seja, morto, como parte do plano de Deus para salvar o mundo. Se isso não tivesse ocorrido, a salvação prometida pareceria inalcançável, e a humanidade ainda viveria na incerteza. Se Jesus tivesse vivido até a velhice sem morrer na cruz, como seria a fé cristã hoje? A verdade é que sem seu sacrifício, o cristianismo poderia nunca ter se desenvolvido da maneira que conhecemos. Quando Cristo morreu e ressuscitou, seus discípulos receberam uma missão clara: espalhar o evangelho por toda a terra. Esse sacrifício foi que deu força à pregação dos apóstolos, pois não se tratava apenas de palavras bonitas, mas de um ato concreto que mostrava o amor de Deus. Sem a morte e ressurreição, será que os discípulos estariam dispostos a arriscar suas vidas para anunciar sua mensagem? Será que o Espírito Santo teria descido da mesma maneira para fortalecê-los? A cruz foi o evento que transformou um grupo de seguidores em uma igreja viva e destemida. Ela deu coragem aos apóstolos e esperança aos primeiros cristãos, que enfrentaram perseguições, prisões e até a morte por amor a Cristo. Muitos dos rituais e símbolos cristãos estão diretamente ligados à morte e ressurreição de Jesus. O batismo, por exemplo, simboliza a morte para o pecado e o renascimento para uma nova vida com Deus. A Eucaristia, ou Santa Ceia, relembra o sacrifício de Cristo, representando seu corpo e seu sangue entregues para a salvação da humanidade. Sem a cruz, o que esses rituais significariam? Eles poderiam ser apenas símbolos de comunhão, mas perderiam sua profundidade espiritual. Se Cristo apenas tivesse vivido uma vida longa e ensinando suas mensagens, o cristianismo poderia ser uma comunidade de aprendizado, mas não um caminho de redenção. Sua morte foi que deu poder à sua mensagem, provando que Deus não apenas falava sobre amor, mas demonstrava esse amor de forma extrema. Sem a crucificação de Jesus, como o Império Romano teria reagido ao cristianismo? A história nos mostra que o governo romano via a fé cristã como uma ameaça, principalmente porque a crucificação de Jesus se tornou um símbolo de resistência e esperança para seus seguidores. Se Cristo não tivesse morrido, sua mensagem poderia ter sido vista apenas como mais uma filosofia moral, sem grande impacto na sociedade. Mas,
Ao ressuscitar, ele provou que tinha um poder maior do que qualquer império ou governo. A cruz, que antes era um símbolo de humilhação, tornou-se o maior símbolo de vitória sobre o pecado e a morte. Sem esse evento, será que o cristianismo teria se espalhado tão rapidamente? Será que teria sido perseguido ou simplesmente ignorado? Se Jesus tivesse vivido até a velhice sem ser crucificado, como ele seria lembrado? Algumas pessoas poderiam vê-lo como um grande professor, um líder espiritual ou um profeta, como Buda, Confúcio ou Maomé. Ele teria ensinado sobre amor, perdão e justiça, mas sem a cruz, sua mensagem teria a mesma força. O que diferencia Jesus dessas outras figuras históricas não são apenas suas palavras, mas o que ele fez por nós. Enquanto muitos líderes religiosos ensinaram caminhos para melhorar a vida, Jesus afirmou ser o próprio caminho para Deus. Sua morte não foi um acidente ou um erro da humanidade, mas um plano de redenção. Se Cristo tivesse simplesmente ensinado sem se sacrificar, a humanidade ainda carregaria o peso do pecado sem uma solução definitiva. Sem a cruz, o cristianismo poderia ser apenas uma filosofia de vida e não uma mensagem de transformação e salvação. O cristianismo não ensina apenas como viver melhor, mas como ter um relacionamento eterno com Deus. O sacrifício de Cristo é o que abre esse caminho. Ele tomou sobre si nossos erros, dores e falhas para que pudéssemos ter uma nova chance. Se Jesus não tivesse morrido, como entenderíamos o perdão de Deus? Sem a cruz, o pecado continuaria separando a humanidade do Criador. Mas ao morrer e ressuscitar, Jesus mostrou que o amor de Deus é maior do que qualquer falha humana e que a morte não tem a última palavra. O sacrifício de Jesus não foi apenas um ato de dor, mas um ato de vitória. Ele morreu para que pudéssemos viver, não apenas nesta vida, mas para sempre com Deus. Olhar para a cruz nos faz refletir sobre o quanto Deus nos ama. Ele não escolheu um caminho fácil, mas entregou seu próprio Filho para nos salvar. Sem a cruz, não haveria perdão verdadeiro, não haveria esperança eterna e o cristianismo seria apenas mais um conjunto de ensinamentos morais. Mas, graças ao sacrifício de Cristo, temos acesso a um amor incondicional, a um novo começo e a certeza de que nunca estamos sozinhos. A cruz nos lembra que, não importa o que aconteça, Deus já preparou o caminho para que possamos viver com Ele para sempre. Se você chegou até aqui, nesse momento, feche seus olhos e permita-me orar pela sua vida. Senhor Deus, obrigado pelo teu amor incondicional e pelo sacrifício de Jesus na cruz. Se hoje temos esperança, perdão e vida eterna, é porque Ele entregou tudo por nós. Ajuda-nos a compreender a profundidade desse amor e a viver de acordo com a Tua vontade. Ensina-nos a confiar em Ti, mesmo nos momentos difíceis, lembrando que Cristo venceu a morte para nos dar a verdadeira vida. Que possamos carregar a cruz não como um peso, mas como um símbolo da vitória e da Tua graça sobre nós. Que cada pessoa que refletiu sobre essa mensagem possa sentir o Teu amor de maneira real, entendendo que nunca está sozinha e que há um propósito maior para a sua vida. Te louvamos e te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Que você continue caminhando na luz da verdade de Deus e que Ele te abençoe. Até a próxima.